Consenso, então, referente à data, vamos botar em votação aqui entre a quinta-feira e a sexta-feira. Vai ser duas opções. Fizemos na quinta ou na sexta. O que for a maioria, vai, de forma democrática, vai ser assim feito. O vereador Matheus. Quinta-feira. Davi. Quinta. Da Gabriel. Lourdes. Quinta. Valmir. Sei o líder que definiu. Votação. Está livre. Eu acompanho na quinta. Quinta. Eu voto pela sexta. Na sexta, vereador Vanderlei. Quinta-feira. Quinta. Eu voto pela Sexta. Miguel. Quinta. Rafael. Pensei que esse assunto tinha chegado no consenso aí, Não foi. presidente. Para mim, você tem essa polêmica aí, se não se chegou a um acordo, que fica no dia estabelecido pelo regimento. Se não se chegou num consenso, para mim, nenhuma das duas opções. Tá. Venceu então a quinta-feira, a maioria foi decidida, a sessão será antecipada para quinta-feira, deve ser dia 27, né, Daniela? Isso, dia 27. É o mesmo horário regimental, então. Até esse é mais um ponto que a gente tem que rever no regimento, na lei orgânica, porque fala ali que todas as segundas-feiras deverão ter sessão. Mesmo que se hoje, segunda, cair no feriado, nós temos que fazer sessão pelo regimento. Então nós temos que corrigir, porque em feriados e pontos facultativos, eu acho que a gente tem que ver. Mas é um compromisso aqui, Daniela, vamos se lembrar disso para ajeitar o nosso regimento. Vamos rever isso. Então vamos para o uso da tribuna. Temos dois vereadores inscritos. O primeiro é o vereador Miguel Staniszewski. Caro presidente, caros colegas, imprensa escrita e falada, e as pessoas que dão honra da sua presença. O meu uso da tribuna hoje é sobre o pedido de informação que eu fiz sobre o quebra-mola lá na Presidente Kennedy. É o número 2587 de 2013. Aí eu deixo para os colegas vereadores. Eu coloco as fotos, eu vou falando, depois até eu posso falar sobre as fotos, e dizendo assim: uma pessoa lá do bairro Triângulo tem um comércio, né? Aqui diz bem claro, Francisco Gonçalves Duarte, deu todo o endereço do bairro Triângulo, porque ele tem um mercado lá, pediu quebra-mola. E aí eu mostro todas as assinaturas que tem aqui que está público. Quantos assinantes lá do bairro? Quantos assinantes da Presidente Kennedy? Eu tenho conhecimento de 2 lá do bairro. Aí ainda ele colocou assim bem em frente da casa do Sérgio Gedós. Onde é que está a assinatura do pessoal lá da Presidente Kennedy? Aí eu vou fazer um baixo assinado, eu vou botar um quebra-mola da frente da casa do Barone. Bonito. Funciona. Né? E o mais importante que eu digo para vocês, tem uma assinatura muito bonita aqui. O chefe dos fiscais da prefeitura, Fábio Fiorotto. Esse é o campeão. Pode pedir para ele que os quebra-mola saem. Olha onde que nós temos um chefe dos fiscais prejudicando todo o bairro Aurora para a saída daquele quebra-mola. Vocês olham bem, tem um carro estacionado de manhã até noite, na faixa amarela. E depois, mais uma coisa que vocês não pensaram, o pessoal da prefeitura, a fiscalização, aonde que está botar 2 quebra-mola na frente da Brigada Militar? Onde é que está? Não é contra a brigada. E eu acho que tem que ter o respeito. 2 quebra-mola, a saída do bairro, nós não temos como entrar à direita. Quem passou de lá, o Davi, qualquer colega vereador passa lá, bate embaixo.
Eu já bati 10 vezes. Então eu estou pedindo, ó, tem essa foto ali, deve ser, então por que não passa para o outro lado de lá, mas não deixa aí desse lado? Porque nós não temos, aí quando nós estamos saindo do bairro, aí nós temos que reduzir a velocidade, devagarinho, para subir para o quebra-mola, aí um cara lá da metalúrgica vem, um ônibus, um caminhão, e aí bate atrás, quem é o culpado? Quem é o culpado? Então, por isso que eu peço para a Secretaria de Obra que tome providência. Eu não estou contra os quebra-mola, eu disse bem claro já. Mas em frente de igreja, escola, em frente, sabe, ter ser estudado da comissão. Será que esse cara que é responsável pelo trânsito, será que enxerga essas coisas? Ele tem conhecimento no trânsito para fazer uma coisa disso aí? Se não tirar poucos dias, eu vou fazer um baixo assinado de todo o bairro Aurora. Eu quero passar casa por casa. E quero mostrar para vocês aqui. Se não tomar providência, eu vou entrar na promotoria pública. E vou dizer bem claro, na promotoria pública. Posso até perder. Mas isso ali não é coisa que você faz para nós lá no bairro, a saída do bairro. Então bota para o outro lado que tira a velocidade. Quando eu estava colocando, foi falar com o Cine. Não, aqui está estabelecido, resolvemos para botar aqui e não vamos trocar. Olha a resposta. Depois do prefeito Xavier aqui na Câmara diz: vocês, vereadores, é o grande fiscalizador, posso sugerir ideia. Onde é que está essas ideias? Dessas pessoas responsáveis lá na prefeitura? Dando pau em cima dos vereadores? O que resolve nós falar? O que resolve? Valmir? Sim, senhor vereador, te agradeço o assunto levado. Eu acho que a Câmara de Vereadores tem o dever e o direito de saber quem é a Comissão de Trânsito que analisa esses projetos. Então, pediria ao senhor presidente e demais colegas vereadores que fosse solicitado ao Executivo que encaminhe a esta casa os nomes das pessoas que fazem parte da comissão, que julga este processo de quebra-molas e outros processos também de sinalização de rua. Com certeza, para quem é até um leigo em trânsito, vê que isso aí está fora das normas, de quaisquer normas brasileiras de trânsito. Não se faz um quebra-mola depois de uma esquina 3 ou 4 metros. Se é para fazer, você faz antes da esquina para reduzir a velocidade das pessoas que saem da rua, neste caso do bairro Aurora. Então, de qualquer forma, meus cumprimentos, vereador. O senhor mora no bairro, passa lá todos os dias, várias vezes por dia. A gente passa só de vez em quando, mas muitas pessoas nos reclamaram dessa situação. Em relação à altura do quebra-mola, também. O Sistema Brasileiro de Trânsito, a BNT, tem as normas de altura, de distância, de comprimento e de largura que devam ser os quebra-molas. Carlos Barbosa está virando a cidade dos quebra-molas sem, muitas vezes, critérios definidos para suas instalações. Eu acho que a Câmara de Vereadores aqui um pouco pode, através de uma lei, regulamentar a colocação de quebra-mola. Não é possível que se instale quebra-mola em tudo que é lugar. Não é possível. Tem vários quebra-molas que realmente condizem. Aonde? Na frente de escolas, na frente de educação infantil, onde tem sociedades. Agora, neste caso específico, aquele da direita, sentido Irving, hospital, está totalmente fora, não tem amparo legal nenhum. Nenhum, que me desculpe os que autorizaram, mas podem me trazer as normas para ver que realmente ele não tem amparo legal. Depois de uma esquina, não tem amparo legal para colocação. Te agradeço, vereador. Obrigado pelas colocações. E aí, todas as reclamações que eu fiz para os secretários que estavam lá, eles tinham feito, eles não iam tirar. No outro dia seguinte, eles foram lá e eu contente que eles estavam tirando. Aí levantaram mais 20 centímetros mais alto. Aí ficou melhor ainda. Ficou melhor ainda. E ainda ficava dando risada na minha cara porque eu estava reclamando. Eu me lembro o tempo do Gabriel. Gabriel está aqui como vereador hoje. Quanto nós debatíamos sobre isso aí, Gabriel? Eles entendiam
levava, fazia um teste, fazia uma coisa. Hoje não, eles vão lá, não, é aqui que eu vou botar, não quero ouvir mais ninguém. Então esse é o profissional que lá dentro da prefeitura que está ganhando pago. Isto é o responsável da comissão do trânsito. Onde é que se viu? Por isso que eu peço mais uma vez que toma providência que tire urgentemente esse quebra-mola que pode colocar para outro lugar para tirar a velocidade dos carros que vêm daí. Colega Davi. Obrigado, colega Miguel. Eu vou discordar de certos momentos de colegas que são contra o quebra-mola. Eu acho que aqui em Barbosa tem que ter quebra-mola, sim. Eu não sei se é legal, não é legal isso aí, mas os outros que estão pedindo, eu acho que tem que ter esses quebra-mola. Eu pedi aqui na Elise Tramontina e não foi colocado em frente a uma crechezinha aí. E não sei por que não foi botado. Eu também contesto aí, eu acho que deviam fazer aí também. Porque 80% dos motoristas respeitam. E os outros 20% não respeitam. Eu pedi 2 quebra-molas aqui, um abaixo-assinado aqui no bairro Aparecida, na rua Irmã Antônio Vitorino, estrada de chão, porque aí é impossível o pessoal caminhar, vai dar um acidente, vai acontecer alguma coisa, se não fizer, alguém vai ser responsabilizado. Aí o pessoal uns vêm devagar, outros descem com uma careta a 100 por hora, é cascalho, é brito para todo lado, tem pessoas de idade aí caminhando, tem crianças, não tem calçada, e assim por diante. Por isso que eu sou a favor do quebra-mola. Não sei se isso aí está legal ou não está legal, e agora eu acho que, às vezes, o prefeito nem saiba disso aí. Então, nós queríamos saber, eu gostaria de fazer uma pergunta ao colega vereador. Você sabe quem é o presidente do trânsito? O senhor está falando do Cine, do um, do outro. Então, eu acho que antes nós queríamos saber quem essas pessoas, para depois nós levar e trazer aqui na Câmara e pedir uma explicação por que aconteceu isso aí. Agora, se o cara mora lá na Ponte Seca, assinou um abaixo-assinado, eu acho que ele é livre, ele pode assinar quantas vezes ele quiser um abaixo-assinado. Abaixo-assinado é um pedido que ele vem indicando, esses quebra-mola que é necessário sim. Agora, se está bem colocado, eu também tenho a razão, eu acho que tem que ser chamado e verificar se está errado, ou rebaixar ele ou trocar ele no carro. É isso aí, presidente. Obrigado, Davi. Eu concordo. Você que faz parte do governo deve saber quem é o presidente dessa comissão. Eu nunca fui convidado na comissão lá do trânsito. A gente só, o prefeito que vem aqui, lhe diz, bem claro, eu nunca mais vou esquecer que a tribuna está aqui para denunciar, ver as coisas. Aí nós vamos falar com eles nem ficam dando risada na cara. E aí resolve o quê? Eu não estou contra os quebra-mola, mas, que nem você falou, pediu lá na creche, por que eles não foram fazer lá na frente da creche, antes de botar 2 na frente da brigada? Na brigada não tem segurança? Não vai dizer para mim que não tem segurança lá. Aí o cara quer que bota o quebra-mola em frente do meu mercado para parar para entrar no mercado? Quantos anos o Nelson Comparse teve um mercado de posto de gás lá? Quantos anos? Ele nunca brigou para botar quebra-mola. Né? Então é isso. Quem pediu? Ari. Miguel, parabéns pelo assunto. Eu sou usuário daquela via, por isso que eu entendo que o abaixo-assinado, ele pode ser assinado não só pelos moradores, mas principalmente para quem usa a via. Então, nesse sentido, inclusive eu poderia assinar sem problema nenhum. Acho que esse quebra-mola, eu só não reclamei porque tu reclamaste antes, mas na realidade, esse quebra-mola talvez não tenha normas e muito menos bom senso por ter colocado nesse ponto. Tu tem que fazer com que diminui a velocidade na via preferencial. Aí não tem sentido esse quebra-mola nesse ponto. E falar em quebra-mola, está saindo um outro abaixo-assinado, e eu acho que o abaixo-assinado avaliza o quebra-mola, porque geralmente quem vem perguntar é o morador, é aquele que sabe os perigos que tem naquele ponto. E um dos grandes perigos, eu não sei porque não deu ainda alguns acidentes, é
no entroncamento da Buarque de Macedo com a estrada José Quies, que vai para Santa Clara. O caminhão, principalmente, fica estacionado no refúgio. Quando tem que levantar, é muito lento, está numa curva fechada, e aí pode dar um acidente. Está sendo feito um abaixo-assinado. O pessoal da Comissão de Trânsito tem que andar no trânsito para verificar. Senão não tem sentido eles só estarem lá para serem apontados os locais, ir lá e colocar ou não colocar. Eu acho que eles têm que ter esse conhecimento, essa andança no trânsito para saber. Obrigado. Obrigado pela colocação, Ari. Eu não estou contra, eu já falei, repito mais uma vez, eu não estou contra os quebra-mola. Só que no lugar onde é que eles colocaram está errado. Tem que botar do outro lado. Sentido a IRV, a metalúrgica para o centro. Sentido hospital. Porque como é que nós vamos entrar ali, aí o outro, esses dias se encheram de nome o pessoal lá, só por causa daquele quebra-mola. Se eu passar a pé ali, eu sou crucificado naquela árvore lá. Como é que os vereadores aprovam para botar um quebra-mola disso aí? E nem passou para essa casa. Eu defendo todos os vereadores. Aí eles pegam, decidem, que não eu falei, decidem e vão lá botar. Por quê? Assim não pode. Então tem que ser o quebra-mola onde que é necessário. Então agradeço pelas colocações dos vereadores e peço para a comissão que botou aquele quebra-mola, o prefeito que abre os olhos, que tire esse quebra-mola urgentemente. Obrigado. Obrigado, vereador. Foi comentado aqui que se mandasse ofício para a comissão, não sei se é a comissão da prefeitura ou o Conselho Municipal de Trânsito, porque nós temos um Conselho Municipal de Trânsito, que é pessoas que não são remuneradas, se reúnem toda primeira terça-feira de cada mês e que decide ou aponta, sugere nesse sentido. Não sei se o setor tem uma comissão para esse fim. O vereador Valmir que sugeriu, mandamos ofício para o Conselho de Trânsito, então para ver se passou por lá, é isso? É isso? Não, na verdade é para os vereadores saber. Eu acho que você tem dois setores até saber quem são os dois setores. A comissão que não é remunerada e o conselho, na verdade, e a comissão da prefeitura, não sei. É uma diretoria de trânsito, é assim denominado, diretoria de trânsito. E tem também o conselho de trânsito que faz parte essas pessoas. Não sei o que os colegas pensam, mas menos para a gente saber quem é, porque na verdade eu particularmente Sim. não. Posso só para ajudar? É que a prefeitura tem o setor de trânsito e tem o diretor de trânsito, que é o Eduardo Pisso. É isso? E o secretário que está acima dele. Ali decide diretor e secretário. Não tem uma comissão lá que decide essas coisas. E tem a comissão de trânsito, que é formada pela delegacia, pelo destacamento, pelo DETRAN, pelo CONTRAN, pela ACI, pela prefeitura mas não sei, a Associação dos Motoristas e não lembro mais. CREA, Brigada Militar, Polícia Civil, Assessoria tem vários Jurídica. órgãos aí que tem essa comissão de trânsito. Na minha época, que o Baroni fazia parte da comissão também, e eu também, quando eu era diretor de trânsito, que é automático, ia tudo para lá. Aí a comissão decidia, opinava, claro que não é 100%, mas porque a comissão pede um monte de coisa, e o que dava a gente fazia, mas esses abaixo-assinados, esses pedidos, essas mudanças de trânsito, ia para a comissão. Agora, ia para o conselho, desculpa. O conselho de trânsito é que decidia. Assim era que funcionava. Agora eu não sei. Eu sugiro, vamos fazer um ofício então, pedindo à diretoria do Conselho de Trânsito e se passou esse processo pelo Conselho, e também para a diretoria, que explique o que será analisado em cada caso. Pode ser assim? Eu imagino que desculpe, o secretário é o grande responsável, né, dentro da prefeitura. Então o secretário ele deve ser, de repente, quem sabe, uma convocação aqui, e o conselho. São os dois órgãos maiores. Então, vamos, Daniela,
oficiar, pedir essas informações, vamos trazer para cá o quanto antes, depois a gente decide e oficializa, se for o caso, nós podemos até trazer o secretário, trazer o presidente do conselho, que eu não sei quem é, eu fui presidente por 2 anos, e eu acho que é importante, porque o conselho de trânsito é importante, a gente fazer as reuniões, é aberto para todo mundo, mesmo porque, só para colaborar, mesmo porque, Ari, o conselho tem ata, né? Se foi aprovado lá, está registrado na ata. Está tudo direitinho, deve estar aprovado. Ou se não passou por lá, então não tem. Na nossa época, na nossa época era aprovado, feito a ata e mandado ofício para o executivo. O Rogério me indica, e a Dani também aqui, que o presidente é o Rogério Migoto. Então vamos fazer isso, vamos pedir esses dados, essas informações, e depois, se for o caso, convida eles a virem para cá. Mas as reuniões do Conselho, que é importante que a comunidade participe, continuam sendo as terças, a primeira terça-feira de cada mês, porque a minha colega da delegacia participa, às 8 horas, na sala dos conselhos. Então vamos fazer esse ofício. Tá. Passado isso, próximo inscrito é o vereador Rafael Dalcin, para uso da tribuna. Presidente, colegas, comunidade que acompanha a nossa sessão, nós estamos aqui há mais de meia hora discutindo um quebra-mola aqui no nosso município. Eu tenho um outro assunto que eu acho que é importante e que deve demandar até mais tempo de debate aqui dessa casa, e que vem sendo trabalhado, e já não é a primeira vez que vai ser tocado nesse assunto. Geralmente, nós esperamos acontecer algum problema para começar a correr atrás das coisas. No poder público funciona vários casos. Assim, no legislativo também. Geralmente tem que surgir uma justificativa para que uma ação seja realizada. O problema que eu vou levantar aqui não é inédito. Ainda durante o mandato do prefeito Irani, que o vice era o Daniele, já foi tocado nesse ponto, foi montada uma comissão de vereadores junto com o executivo, de Carlos Barbosa, de Farroupilha, vereadores de Farroupilha, Tramontina, moradores. Pouco depois que foi feita a conclusão da ligação asfáltica de Desvio Machado com o asfalto que liga Farroupilha. Nós temos lá um problema sério, alguns vereadores estavam presentes, na época o vereador Miguel também estava presente, deve se lembrar, o vereador Terenciano, que na época estava aqui nessa casa, também esteve presente, vereadora Terezinha, se não me falha a memória, algumas outras entidades também estiveram reunidas no encontro que nós marcamos junto ao DAER, em Bento Gonçalves, para propor um acesso àquela ligação asfáltica com a rodovia estadual que vai para Farroupilha. Ainda naquela época, eu não me lembro agora o ano, precisamente, se foi 2006, 2007, 2008, se não me engano foi no mês de fevereiro. Essa Câmara estava em recesso quando essa reunião foi proposta. Ainda naquela época já foi solicitado ao DAER que fizesse uma melhoria naquele local para diminuir o perigo que existe para quem transita, quem precisa passar por lá. E já se sabia, naquele período, que essa ligação de Desvio Machado seria um acesso importante para Carlos Barbosa. E nós vemos isso na prática. Boa parte das pessoas que hoje precisam se deslocar de Carlos Barbosa a Farroupilha, ou as comunidades que estão aí na volta, passam por esse lugar. Precisam passar por esse entroncamento. E o entroncamento que lá existe é muito perigoso. Até eu não entendo, presidente e colegas, como não acontecem mais acidentes naquele local, porque lá não existe sinalização nenhuma, não tem refúgio, não tem placas, principalmente em dias de neblina, cerração, que é muito comum naquele local. Como não acontecem mais acidentes? Felizmente, eles não acontecem. Mas nós não podemos ficar só contando com a sorte.
E agora, esse problema, esse caso, essa situação, ela vem à tona de forma ainda mais intensa, porque nós temos lá a intenção de se executar uma obra grandiosa, uma obra de primeiro mundo, uma duplicação asfáltica que certamente acarretará com o aumento de veículos transitando por aquele local. Nós sabemos que o movimento será mais intenso, existe toda uma intenção de expansão empresarial por aquele local e o movimento vai aumentar. Agora, nós só não podemos permitir que o acesso no entroncamento com a rodovia estadual continue da mesma forma. Na época, os vereadores que estavam aqui, vereador Miguel, o executivo, o legislativo de Farroupilha, que também esteve presente, nós ouvimos do DAER que alguma providência seria tomada. Nós ouvimos que seria sinalizado, que seria feito um recuo adequado, mas até hoje nada foi feito. Eu acho que, colegas, nós não precisamos esperar essa obra ser concluída, essa obra ser realizada. Nós já sabemos que a intenção do Executivo é essa, já foi firmado um convênio com a empresa vencedora da licitação para a realização dessa obra, está apenas agora em trâmites burocráticos. É uma obra que mais cedo ou mais tarde vai sair. Nós não precisamos ficar aqui esperando que ela saia do papel para ir atrás das providências. Eu acho que nós já podemos aqui fazer novamente uma concentração, uma união de forças aqui nessa casa para buscar junto ao DAER melhorias para aquele local. Nós podemos, mais uma vez, chamar Farroupilha para que esteja presente. Presidente Luciano, quem sabe a Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa possa puxar esse assunto através da sua pessoa, até para que não fique numa questão política, partidária. É um problema muito maior, está muito acima disso, essa questão. A Câmara de Vereadores de Carlos Barbosa poderia puxar esse assunto, essa é a sugestão que eu deixo. Convidar todos os vereadores, entrar em contato com o Poder Executivo aqui de Carlos Barbosa. A empresa Tramontina, nós sabemos que tem uma força muito grande junto às esferas estaduais. Nós já vimos a força que ela teve na realização do nosso trevo de acesso do município. Se não fosse pela Tramontina, eu acredito que até hoje nós estaríamos esperando do governo do estado a conclusão do nosso trevo de acesso do município. É uma empresa importante, tem que estar presente. Moradores também precisam estar presentes. Nós precisamos tomar alguma ação. Nós já sabemos a importância daquele local, como ele ficará e a quantidade de veículos que vai passar por lá vai aumentar. Não é mais admissível que o Estado não tome uma providência fazendo um acesso, um trevo ou uma rotatória adequada para aquele local. Acho que nós podemos encaminhar alguma proposta nesse sentido. Acredito que nenhum colega será contra, bem pelo contrário, todos sabem, quem passa por lá sabe, sente o perigo que é aquele cruzamento, a comunidade, principalmente, e como está lá, não pode continuar, principalmente depois que essa obra ficar pronta, e nós sabemos da importância dessa obra aqui para o nosso município. Teve alguns vereadores que solicitaram a parte, depois eu já vou encerrar. O vereador Davi foi o primeiro, o vereador Daniele solicitou também, já vou passar, o vereador Miguel também, depois já dou a palavra. Vereador Davi, por favor. Obrigado, vereador. Realmente, esse ponto, tu tem toda a razão, e eu quero te parabenizar que vem voltando à tona, para nós ir buscar uma solução para esse trecho. É um dos lugares mais perigosos da região, aqui, entre Barbosa, Garibaldi, Farroupilha e Caxias do Sul. Porque aqui de Carlos Barbosa que vai a Farroupilha, de Farroupilha que vem a Carlos Barbosa, de Farroupilha que vai a Garibaldi e de Garibaldi que vai a Farroupilha. Quem vem de Farroupilha, ele tem que estar ficando cuidando se vem alguém de Garibaldi que vai a Farroupilha e vice-versa. Aonde se vir alguém, ele tem que parar no meio, praticamente no meio do asfalto. E aqui é um ciclo que o pessoal vem andando, e principalmente os dias de chuva, à noite e com concentração. É perigoso, não sei mesmo, falou muito bem, como não deu outros acidentes. Que, olha, é um lugar que seria tão fácil fazer tanto uma rotatória, como um desvio mais adiante, porque é tudo junto, se engloba,
É quem vai, quem vem, de Barbosa quem vai, quem vem, de Farroupilha que vem, de Farroupilha que vem a Carlos Barbosa, e de Garibaldi que vai e volta. É uma forquilha. Então aí tem toda a razão, e eu acho que o pessoal daqui de Carlos Barbosa, tanto de Farroupilha como Garibaldi, vai ter o apoio sim. E tem que ser resolvido imediatamente, porque é perigoso. Principalmente agora, está se instalando mais indústria, e vai ter um fluxo muito grande. Essa duplicação que vão fazer, até Desvio Machado, vai trazer mais movimento ainda, com certeza absoluta. Então você está de parabéns, tenho certeza absoluta que nós todos juntos vamos conseguir alguma coisa para resolver esse problema. Obrigado. Obrigado, vereador Davi. Vereador Valmir, por favor. Sim, Rafael, lhe agradeço pela oportunidade, parabenizo pelo assunto e eu vou ampliar um pouco mais. Em Carlos Barbosa, todos os entroncamentos, ou a maioria deles com as RS que cruzam o nosso município, estão precários. Entende? Então, e são coisas fáceis. Eu até sugiro, e podemos aprofundar, que o Executivo faça um convênio com o Estado e que o Executivo elabore projetos, ao menos ter o projeto na mão. Aquele lá é um problema seríssimo. Se nós avançar um pouco mais para cá, aquele que entra na Fenachampa ali, logo depois, também já deu morte, já deu acidente, aí é um entroncamento também, com uma preferencial de quem vai na RS 153, que entra na Fenachampa, e quem vem, na verdade, da Fenachampa para cá, aí no desvio, também são coisinhas até fáceis de resolver. Se nós pegarmos a Rota do Sol, em São Sebastião de Castro, quem entra para Coronel Pilar, para Marcorama, e quem entra para São Luís, São José de Castro, Imigrante, também é um desastre. O acostamento tem buracos e não tem refúgio nenhum para se encostar. Já deu acidente, felizmente ainda não deu morte, mas precisamos ter uma área de escape para que possa ser. No trevinho que vai para o distrito do 5 da Boa Vista, eles conseguiram fazer o trevinho, quem vem do 5 de um lado e quem vai para o 5 totalmente fora. Entende? Podem ver que os dois canteiros que tem não se cruzam. Eles são, no mínimo, deslocados o eixo uns 10 a 12 metros. Se nós pegarmos a RS 470, no entroncamento da 446, quem vai para Barão, é um desastre, já deu morte, já deu. Quem desce aqui não tem refúgio nenhum para poder acessar 470, ou melhor, continuar na 470. Se nós avançarmos um pouco, aquele trevinho que vai para Arco Verde, que seria tão fácil fazer uma rotatória, também é um desastre. Ali na entrada da linha Sobra, da mesma forma. Então eu acho que alguma coisa temos que fazer e cabe a nós também gestionar. Obrigado. Obrigado, vereador Valmir, pelas tuas colocações. É um problema que existe em vários locais, realmente. Eu concordo com o colega. Nós sabemos a situação em que o Estado se encontra, principalmente o DAER, das dificuldades financeiras que lá existem. Essas parcerias com o Poder Executivo podem ser, sim, uma forma de fazer com que elas saiam do papel. Apesar de que nós sabemos que nós já tivemos até algumas experiências traumáticas aqui no município, como foi o asfaltamento para Koblensk até hoje. Nós estamos esperando o Estado dar o dinheiro que o município precisou investir. E também nessa questão específica, só voltando ao assunto do entroncamento da rodovia estadual com a que vai para Desvio Machado, lá é uma área que pertence ao município de Farroupilha. Então seria importante que o município de Farroupilha entendesse a importância dessa obra para quem transita por aí. Nós sabemos que essa duplicação ela será feita na área de Carlos Barbosa, em Desvio Machado, mas muitos cidadãos aí de Farroupilha usam essa rodovia. Então seria importante que Farroupilha entendesse isso e, se possível, que fizesse essa parceria com o DAER para a execução dessa obra. O vereador Miguel também solicitou a parte, por favor, colega. Continuar. Obrigado pela parte, Rafael. Tudo que você falou, toda a reunião que teve lá no gabinete em Bento Gonçalves, e depois disso ali nós tivemos mais uma, que tinha presidente da Santa Clara, presidente da CI, Tramontina daqui e Tramontina de Farroupilha. Já tem o projeto, só que aquele dia o prefeito de Farroupilha diz, o senhor me faz o projeto que eu vou executar a obra. Tu viu até hoje?
O projeto, se vocês querem, vocês podem vir amanhã aqui, eu apresento para vocês, colegas vereadores. Foi protocolado em Porto Alegre, também com essa comissão, está lá. O Alexandre Postal era o secretário do transporte, né? E lá está protocolado, até em Porto Alegre. Entrou o novo gerente, que saiu em Bento, protocolei de novo, que a comissão veio junto, o presidente da CI, tudo vieram junto. Nada foi feito. Isso eu concordo, reforço, Rafael, quanto mais nós ia atrás, de repente um dia sai. Mas o projeto, a DAIR de Bento já está feito. Está feito, eu posso entregar a cópia aqui na Câmara. O projeto é muito bom para a saída de Desvio Machado. Só que falta execução. Por que Farroupilha, então, não quer dar importância nenhuma? Porque é longe. Olha a distância de Farroupilha vir até ali. Eles acham que nem interesse. Eles tinham interesse. Com a Tramontina, aquele dia, Deus disse bem claro, pode deixar que nós vamos rever, nós vamos executar aquela obra. Tu viu, até hoje eles dão um retorno? Não precisava dar retorno para o Miguel. Dá retorno para a Tramontina, que tanto usa esse trajeto. O povo de lá ou de cá que passa. Levei as fotos dos acidentes que teve, junto com o presidente da CI, né? E nada foi feito até hoje. Obrigado pela parte, reforço e vamos batalhar junto que de repente sai. Obrigado, vereador Miguel. Acredito que as tuas palavras reforçaram ainda mais aquilo que coloquei aqui. Não sei dessa segunda reunião, não fui convidado para participar. Se tivesse sido convidado, certamente estaria presente. Acho que os demais vereadores também estariam lá reivindicando isso. Mas se já teve até outros encontros, outras oportunidades em que foi comentado isso, reforça ainda mais a gravidade desse problema. O DAER não está dando a devida atenção que nós estamos dando para esse problema. Eles não estão conseguindo enxergar as mesmas coisas que nós estamos enxergando. E nós sabemos que aquele local vai ficar ainda mais perigoso. Por isso que nós, como representantes da comunidade, enquanto nós tivermos força, isso que os colegas falaram, enquanto for possível uma ação nesse sentido de pressão das autoridades competentes, é válido fazer, presidente. E eu acredito que a Câmara de Carlos Barbosa pode puxar sim esse assunto, envolvendo todos que ali possam precisar dessa rodovia, todos que terão influência sobre ela, e entidades que tenham representatividade para lá estar representando as comunidades dos municípios que ali utilizam esse local. Garibaldi também foi deixado antes a sugestão, não me lembro se foi o vereador Davi ou o vereador Valmir, também poderia estar presente. Muitas pessoas de Garibaldi passam por aí, mas hoje, se fizerem um levantamento, provavelmente passem mais caros por esse entroncamento em direção a Desvio Machado, em direção a Carlos Barbosa, do que em direção a Garibaldi pela FENACHAM. Se fizesse um levantamento, tenho quase que certeza, só não vou dizer certeza absoluta, porque não fui lá contar quantos carros passam, mas certamente o trânsito de carros que passa por lá, que utilizam aquele local, é muito grande, e é muito perigoso da forma com que ele se encontra. Presidente, fica essa sugestão, não sei da forma com que isso poderia ser tratado aqui, se é um ofício ao DAER, só que eu acho que a primeira coisa que nós deveríamos fazer é entrar em contato com essas entidades para ver se tem interesse em participarem, em estarem juntos e também lutarem por essa causa. Eu acho que essa casa poderia fazer essa intermediação, entrar em contato com essas entidades representativas das comunidades de ambos os municípios e depois, aí sim, tomar as providências cabíveis. Presidente, tem mais um minuto, eu vou aproveitar aqui esse espaço. Eu vi que novamente hoje surgiram sugestões com relação à ciclovia. O vereador Gabriel encaminhou, o vereador Luciano já havia encaminhado sugestões parecidas, o vereador Everson também encaminhou sugestões para aquele local, o vereador Camini também já falou sobre esse assunto. Como ciclista, eu vou deixar aqui uma sugestão. O nosso Código de Trânsito, ele diz que ciclovia ela é para uso exclusivo de bicicletas.
A ciclovia, como ela foi concebida aqui em Carlos Barbosa, esse espaço, eu acredito que ele não foi concebido da forma certa. Nós estamos colocando para passar pelo mesmo local 2 meios de transporte diferentes, tanto pedestres, que andam a pé, quanto bicicletas. Isso é muito perigoso. Nós já soubemos de relatos de acidentes naquele local, e só pintura, nesses casos, ela não é suficiente. Para concluir, presidente, eu acredito que o executivo tem que estudar uma separação física naquele local. Como será a ciclovia construída nessa rodovia duplicada? Uma separação física para quem vai caminhar e outra para quem vai andar de bicicleta. Não pode haver contato entre esses 2 meios de transporte. Eu acho que é uma alteração que ela se faz necessária, algum meio tem que ser estudado, ou daqui a pouco o executivo definir aquele espaço é só para pedestres ou aquele espaço é só para ciclistas. Do jeito que está, realmente é complicado. Muitos acidentes podem acontecer e é praticamente impossível andar de bicicleta lá durante o verão. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador. Senhor presidente, uma questão de ordem, posso dar uma Pois opinião? não. Eu acho que o vereador Miguel trouxe aqui um assunto muito bom em relação a isso que o Rafael está comentando. Se o prefeito de Farroupilha disse numa reunião que faria, eu acho que essas comissões deveriam procurar primeiro o prefeito de Farroupilha. Quem sabe, ou mudou? Era outra. Quem sabe se faça uma tentativa aí. Sobre esse assunto específico, eu fiz uma série de anotações aqui, eu vou discutir com a nossa assessoria jurídica, mas pode ter certeza que vamos tentar fazer alguma coisa, alguma ação nesse sentido, uma audiência pública, convidando todos, a ACI, os presidentes de câmaras, os prefeitos das 3 cidades, empresas, ou alguma coisa nesse sentido a gente vai fazer. Vou consultar a nossa assessoria jurídica no decorrer da semana para ver exatamente o que a gente pode ser feito, mas entendo sim que é pertinente nós fazer uma mobilização, que o problema é que nos aflige muito ali, mas certamente tem repercussão em Farroupilha e Garibaldi, até Barão, outras cidades aí que usam aquele trecho, pode falecer uma pessoa em um acidente daqui, de qualquer parte do estado. Então, está anotado aqui, vou ver amanhã com a nossa assessora jurídica e vamos tentar agendar alguma coisa nesse sentido. Sem mais para a sessão de hoje, agradeço a compreensão, a atenção de todos os vereadores e declaro encerrada a presente sessão, convidando para a próxima sessão, dia 17 de fevereiro, às 18h30. Então, sim, está encerrada a presente sessão.